Bom, pessoal, hoje a gente vai trabalhar com os nossos números complexos, só que agora eles através de uma representação, tá? Então a nossa aula hoje é mais uma aula de apresentação do que é o plano complexo. A gente vai pegar aqui algumas ideias que já são conhecidas, que a gente já viu esse ano até, que a gente já trabalhou, mas agora elas vão ser aplicadas dentro desse conjunto novo que a gente está aprendendo, né? Então, vamos primeiro revisar aqui algumas coisinhas, que é sempre bom para poder localizar e situar aqui o que a gente vai falar. Bom, a gente já sabe que tem os números complexos, é o nosso tema da aula agora, né? E esses números complexos, eles têm uma posição, né? Uma estrutura onde cada elemento já cai num lugar exato, né? Aqui a gente tem a estrutura de uma forma bem genérica, né? Z igual a A mais BI. Né? Z é um número complexo, né? A forma que a gente representa ele, e o A mais BI é como ele vai aparecer para a gente. O A ele representa a parte real, seria um número real, um número que você consegue ver e entender ele. A gente já utilizava esses números reais antes, né? Todos os números que a gente já conhecia eram números reais. E a parte do BI é a parte imaginária, né? Então essa praticamente é a novidade que está aparecendo e isso que está fazendo criar os nossos números complexos. Então juntando essas duas partes, a parte real e a parte imaginária, é que a gente vai conseguir montar um número complexo. Essa parte real ela é representada pela sigla, né, pelo RE, e a parte imaginária pelo IM. Tá? Essas siglas aqui elas são úteis porque tem a ver com o que a gente vai trabalhar hoje. Tá? E também a posição de cada um deles tem a ver com a forma que a gente vai trabalhar hoje, entender o plano complexo hoje. Tá? Aqui eu já coloquei um modelo de plano complexo, e se você olhar bem, ele parece muito, né? Ele é praticamente igual ao plano cartesiano, né, que é o que a gente usa para colocar função, a gente usou isso no começo do ano para falar das retas, das distâncias e tudo mais. Então, por isso que eu falei que tem muita coisa aqui que a gente já sabe, que a gente já entende, a gente só vai adaptar o que a gente já sabe para essa continuação da nossa matéria. O que a gente sabia, né, que aqui nessa reta que está deitada na horizontal era a reta do x, lá no plano cartesiano. E essa reta que está em pé a gente chamava de eixo do y. Aqui vai mudar um pouquinho a nossa história. Tá? Essa que vai ficar deitada, né, na horizontal, a gente vai chamar de reta real. Então, o que for número real vai entrar nessa reta. E nessa parte aqui, onde agora está na vertical, a gente vai chamar de reta imaginária. Então, o que for número imaginário vai entrar nessa reta aqui. A gente tem a reta real, tem a reta imaginária, ok? Vamos ver como que elas vão ser usadas aqui, né? Eu vou trazer aqui para vocês alguns números e aí a gente vai entender o que esses números estão mostrando. Por exemplo, eu coloquei aqui o primeiro número, ó, Z1. Ele é o 2 mais 3i. O que eu estou vendo? Que o 2 é a parte real, a primeira parte do nosso número, e o 3 ele vai ser a parte imaginária. Tá? Eu não vou colocar a letra i, porque na nossa reta não se usa o i, usa apenas o número que está junto, né? Então aqui a gente tem o 2 e 3. O 2 é a parte real e o 3 é a parte imaginária. Aqui o Z2 ele está trazendo o menos 1 mais i. Então esse menos 1 é a parte real, que vem aqui primeiro, e o i a gente não vai colocar, como eu falei, né, a letra i, mas na frente aqui a gente já sabe que existe escondido o número 1. Então aqui vai o número 1 para ser a nossa parte imaginária. Tá? E aqui eu tenho o Z3, que ele tem o 1 e menos 2i. Então o 1 é a parte real e o menos 2 é a parte imaginária. Então eu consigo montar pares de informações, né? Uma parte com o valor real e a outra parte com o valor imaginário. E esses conjuntos aqui, essas informações, podem ser mostradas dentro do plano complexo. Então, por exemplo, o Z1, que eu já marquei aqui em cima, olha o que eu tenho, o 2 e o 3, né, que são os números que estão aparecendo aqui, ó, 2 e 3. O Z2, por exemplo, eu tenho menos 1 e 1, né, que são os números que estão aparecendo aqui também, ó, menos 1 e 1. E o Z3, que está aqui embaixo, ele está usando o 1 e o menos 2, que estão aqui, ó, 1 e menos 2. Então o nosso número complexo ele vira um ponto, né? Ele vira um par ordenado, vamos dizer assim, né? Um par de números ali. Um desses números é um número real,
o outro número é um número imaginário, então a gente consegue conectar esses dois elementos dentro do plano, né? E aí no caso é o plano complexo. Então esses pontos existem dentro do plano complexo. E aí a gente localiza cada um deles pelo número que ele tem. Então Z1, o Z2 e o Z3. Tá? A gente já trabalhou em outras aulas aí com as operações. E isso também acontece aqui, né? Isso quer dizer que eu consigo falar da adição, falar da multiplicação, da subtração, e eu consigo utilizar essas multiplicações e ver o que acontece na nossa figura, vamos dizer assim, né? No nosso plano complexo. Que agora a gente vai conseguir mostrar isso. Então eu trouxe aqui dois números que eu já tinha mostrado agora há pouco, Z1 e Z2, só que agora eu vou fazer uma conta com eles. Tá? Então o Z1 e o Z2 vão agora fazer uma soma. Então eu vou colocar eles aqui, ó, essa parte a gente já viu, né, que somo os meus números, coloco entre parênteses, né, para conferir o sinal e ver tudo ali. Eu coloco eles depois sem os parênteses, o positivo não vai mexer, não vai influenciar. Né? Lembra que se for negativo tem que trocar o sinal do número. E aí a gente vai colocar eles em ordem, olha só, o menos 1 fica junto com o 2, o 3i vai ficar lá junto com o i, então a gente consegue fazer a conta da parte real, consegue fazer a conta da parte imaginária. Fazendo a continha de cada um, a gente tem o 1 mais 4i. A gente criou um número novo, né? Um número complexo novo. E esse número novo, ele tem também o valor real, que é o 1, e o valor imaginário, que é o 4. Então, a gente já viu que dá para mostrar esses dois pontos lá no plano complexo. E quando eu somo esses dois números, ou se eu for fazer uma subtração com esses dois números, o resultado que aparece também pode ser mostrado lá. Então aqui a gente tem, por exemplo, o Z1, que a gente já viu agora há pouco no outro desenho, o Z2, que também a gente já viu agora há pouco, e eu consigo mostrar a soma desses dois pontos. Então quando eu junto esse ponto com esse ponto, eles aparecem aqui, nessa posição. Tá? E aí o que a gente tem? A gente tem o nosso ponto, que nesse caso é uma soma, aqui aparecendo fora dos outros. Né? Se você parar para pensar, a distância que tem aqui, a distância que tem aqui do zero, elas somadas estão aqui. Então eu tenho uma distância bem maior, porque eu estou somando as duas distâncias dos dois pontos. Né? Então eu consigo ver ela aparecendo aqui. Se fosse uma subtração, eu também ia conseguir ver ela aparecendo. Então a gente consegue fazer isso com a adição, com a subtração e com a multiplicação, que foi o assunto da nossa última aula. Então vou também mostrar um exemplo para a gente poder ver. Né? O Z1 e o Z2, a gente já viu eles. E agora eu vou multiplicar, né? Fazer a multiplicação entre esses dois números. A multiplicação a gente também já viu, né? Eu tenho que fazer aqui uma distributiva, eu tenho que ver como cada número vai ficar. Né? E aí eu tenho a distributiva aparecendo. Nesse caso, vai aparecer a letra i ao quadrado. E aí essa letra i ao quadrado a gente já viu também, ela vale menos 1. Então eu troco pelo menos 1. E eu consigo fazer algumas contas, né? Porque agora eu vou ter um número para se juntar com o nosso menos 2. Olha só, o 3 positivo com o negativo, fica 3 negativo. E agora, colocando em ordem, a gente consegue somar. Nessa parte da multiplicação, a gente já viu na outra aula. Então, eu tenho menos 5 menos i. Ou seja, eu tenho menos 5 na parte real, e aqui eu tenho menos 1 na parte imaginária. Então, eu tenho um parzinho ali que é o menos 5 e menos 1. E quando eu coloco isso no nosso plano complexo, ele também vai aparecer. Não, ele está aqui embaixo agora, né? O menos 5 e o menos 1. Então eu consigo representar no plano os pontos, né, os números complexos da forma que eles vêm, só que eu também consigo fazer as contas e representar esses pontos ali no nosso plano complexo também. Okay? A forma de montar isso é igual ao do plano cartesiano, a gente só tem que saber olhar o nosso número e descobrir o que é a parte real e o que é a parte imaginária. Beleza? Qualquer dúvida, então, pessoal, volta ao vídeo, dá uma olhadinha com calma, né? Vê como ficou cada ponto. Essa parte da multiplicação e a parte da adição a gente já tinha trabalhado, já tem vídeo que foi feito explicando isso. Então, se você precisar, como é que faz essa multiplicação e tal, a gente já tem vídeo sobre isso. Volta no vídeo anterior aí, que você vai acabar vendo isso. E a gente finaliza então a aula apresentando esses pontos, beleza? Então, galera, até mais.